O evangelho do reino não é proselitismo. Quando Jesus disse, e será pregado o evangelho do reino a todas as nações, e então virá o fim, a nossa mente imediatamente pensa na pregação do evangelho conforme o cristianismo o praticou. Olha que eu estou na estrada, andando com teólogos, com pensadores. Durante 30 anos eu fiz parte de todos os grandes eventos mundiais de reflexão teológica, do pensar cristão sobre evangelização, discutindo com as melhores mentes cristãs do planeta, assim consideradas, em países os mais diferentes da Terra, eventos patrocinados por gente com o coração cheio do amor de Deus, para acelerar a evangelização mundial, mas eu nunca, nesses anos todos, eu vi ninguém perguntar, na hora de dizer que o evangelho do reino tinha que ser pregado a todas as nações, como Jesus disse, e então virá o fim, não vi ninguém perguntar o que Jesus queria dizer por pregar o evangelho do reino. Não. Sempre vi as pessoas citando o texto e dizendo, no máximo, explicando o que era, do ponto de vista delas, o evangelho do reino que tinha que ser pregado às nações. Aí, o mais concatenado, o mais reflexivo, organizava uma estrutura de anúncio das boas novas a ser pregado no mundo, que partia sobretudo de Paulo, já da pregação, da interpretação dos apóstolos pregando a terceiros. Isso quem melhor fazia. Sem falar naqueles que vinham com estratégias de marketing, de evangelização, de conteúdos que foram construídos por uma doutrinação humana e uma estratégia de divulgação igualmente marqueteira, evangelização do mundo. Mas eu nunca vi ninguém simplesmente dizendo, olha, Paulo não existe, Pedro não existe, ninguém existe, só existe Jesus. Jesus saiu por aí, assim como ele saiu por Israel. Alguém já pregou o evangelho do reino melhor do que Jesus? Alguém já soube o que era o evangelho do reino mais do que Jesus? Alguém já encarnou o evangelho do reino mais do que Jesus? Paulo porventura o fez, ou Pedro, ou Tiago, ou João, ou Lutero, ou Calvino, ou Billy Graham, ou quem quer que seja? Quem? O evangelho do reino, antes de qualquer coisa, antes de que eu pense em Paulo, eu tenho que pensar em Jesus. Ele foi o pregador do reino. Ele é o reino encarnado, ele é a mensagem do reino, ele é o evangelho do reino. Olhe para Jesus ali em Israel, andando entre pobres marginalizados, largados, abandonados, ofendidos, amargurados, ou religiosos surtados, fanatizados, persecutórios, moralistas, endiabrados, gente de todo tipo, desde aqueles que o queriam de todo o coração sem saber, até aqueles que sabiam tudo sobre a Escritura, mas não queriam enxergar nele as implicações do que ele carregava como cumprimento encarnado da palavra, gente de todo tipo. Pois bem, nessa pluralidade de consciências e de percepções, ele pregou o evangelho do reino, e o que é que ele pregou? O que ele ensinou. O que ele ensinou. Esse é o evangelho do reino que eu tenho que chegar e pregar. O resto é comentário. Eu posso adicionar os comentários de Paulo, eu posso adicionar os comentários de Pedro. De acordo com as circunstâncias, eu posso me servir deles todos para fazer aplicativos, mas o princípio absoluto é Jesus andando, gestuando, abraçando, curando,
libertando, morando com pessoas, dizendo a verdade, perturbando, apaziguando. Esse é o Evangelho do Reino. E foi isso que o cristianismo não fez durante 1700 anos. E até hoje praticamente não se faz. E essa é a experiência missional profundamente nova que o caminho da graça tem como obrigação de buscar encarnar nas suas ações em todos os lugares. É chegar pregando o Evangelho do Reino, que signifique Jesus chegou entre nós e ensina entre nós como ensinou. Não foi assim que ele enviou os seus apóstolos em Lucas 10? Ide como cordeiros por meio dos lobos, e deu a eles a agenda dele, Jesus. Curai os enfermos, libertai os endemoniados, chegai numa casa, vão de casa em casa, pessoa a pessoa, aldeia a aldeia, gente a gente. Não fujam das carências humanas, entrem nas casas e desejem paz seja nessa casa. Se houver um filho da paz naquela casa, vocês já têm um ponto de contato. Permaneçam ali, não explorem ninguém em lugar nenhum. De graça vocês receberam, de graça vocês dão. Ensinem a palavra e pratiquem com fé o poder de Deus. Isso é o Evangelho do Reino. Não é cruzada, não é bandeira, não é billboard, não é outdoor, não é nada, é o Evangelho do Reino. Qualquer pessoa, um mendigo pode encarná-lo e vivê-lo como um rei de graça. Basta que o indivíduo seja, e indo, seja discípulo, seja um Jesusinho, vivendo o que Jesus ensinou, amando o que Jesus ensinou, como Jesus ensinou a amar, acolhendo como Jesus acolheu, tratando como Jesus tratou, sendo como Jesus foi. Aí o Evangelho do Reino está chegando. Do contrário, chegou um pacote, uma doutrinação, um monte de missionários com uma estratégia, e é só isso. É mais doutrinação, é mais cristianismo, não é Jesus, não é Evangelho do Reino, não é sinal do Reino, não é presença do Reino, porque não tem encarnação do Evangelho. É simples assim, e o fato é este. Mas nós estamos de todo o coração crendo que a revolução está começando, e já começou, no coração de muita gente, que está ouvindo tudo que está ouvindo e está se colocando dentro da cena do Evangelho. Esse é o meu objetivo espiritual, manhã após manhã aqui, é tentar fazer você se sentir um personagem do Evangelho, porque tudo que nós temos à nossa volta aqui está também presente nos Evangelhos, nos dramas humanos, nos encontros de Jesus com a complexidade humana. Enxergue-se na narrativa do Evangelho, olhando para essa representação. A revolução começou. Eis o reino de Deus.